Meus queridos amigos da TV Assembleia, um abraço para todos vocês. Nosso programa Assembleia Esporte, mais uma vez, está recheado de muita coisa boa, né? A gente tem sempre aquela matéria especial que a gente tem feito todas as semanas com esportes alternativos, esportes que você não vê em outros canais. E aqui, graças a Deus, a gente tem essa autonomia para a gente colocar determinados esportes e bater um papo, né? Sobre os esportes olímpicos, principalmente, que é o nosso grande objetivo aqui. Então nós temos uma matéria legal, especial de tênis hoje, vamos bater um papo aqui com o Duda Catarino, esse grande campeão, vamos bater um papo com ele. E temos também o nosso Bahia rumo a Tóquio 2020, né? O quadro que a gente criou, criando uma sementinha, né? Para ver se a gente tem muitos atletas no Japão em 2020. E o nosso quadro também, encerrando o programa, o Recordar e Viver. Espero que vocês gostem e vou começar a bater um papo com esse garotão aqui, que eu vi pequeno. Não vou falar a minha idade não, mas eu vi pequeno. Meu querido Duda Catarino, um abraço para você. Prazer você estar aqui com a gente hoje aqui no Assembleia Esporte, Duda. Oi, Eliseu, obrigado pelo convite. E é muito legal conhecer uma nova casa e que tenha esse foco no esporte. E que a gente amador. tem espaço, né, para a gente discutir outras coisas também, a não ser futebol. Pois né? é. As outras televisões cuidam do futebol e a gente vai cuidando aqui dos esportes olímpicos. Mas, Duda, você fez uma final, eu me lembro, da Copa Econômica de Tênis com o Guga. O Guga chegou lá no ápice, né, da sua carreira e você faltou um empurrãozinho para você chegar lá também, né, Duda? Relembra um pouco como é que foi. O Duda hoje é diretor de esporte, né, do Clube Bahia de Tênis. Pois é, Eliseu. Naquele ano foi em 92, foi uma final. A Copa Econômica era a mais importante do Brasil. Do Brasil, é verdade. Então, fazer uma final já era um grande feito. E Guga, naquele semestre, já estava um pouco desgarrado da nossa turma, né? Mas eu quase ganhei dele aqui, foi uma partida muito marcante, não só para mim, mas como todo mundo relembra essa partida, né? Mas muita gente me pergunta isso, por que que eu parei, por que eu não investi mais? E eu costumo dizer que a falta de estrutura da época, falta de treinador, falta de lugar de treinar, que me desmotivou. Uma logística, né, que você tem que ter por trás, né? Eu já morava em São Paulo há 2 anos, mas mesmo assim, não era questão de dinheiro, que a gente sempre tinha um apoio de patrocínio, mas era a perspectiva de, e aí, se não der, eu saio de mão vazia, eu saio, sabe? Esse tempo todo, né? Porque é muito sacrifício. Mas, Duda, voltando agora um pouquinho na atualidade, voltando acima, né? Para frente na atualidade, você hoje é diretor de esportes do Clube Bahia de Tênis. Isso. Como é que está o Bahia de Tênis, que é baiano de tênis, mas parou um tempo aí, algumas obras foram feitas. Como é que está o andamento agora do clube, Duda? Não, o Bahia de Tênis vem num processo de reestruturação. Nós passamos vários anos com a maior dificuldade, mas depois de acordos, né, com alguns parceiros, o clube está se reestruturando. Nós construímos um complexo, um dos maiores complexos tenísticos do Nordeste. Hoje nós temos 8 quadras de tênis, 4 cobertas e 4 descobertas. É certo que passamos um tempo, 2 anos em meio de obra, de tudo, mas hoje o complexo que nós temos já nos propicia a voltar a investir na formação melhorar, né, do atleta. Você tem as escolinhas hoje que estão funcionando normalmente, é o dia todo que funciona a escolinha? É isso, o dia todo. Nós atendemos desde uma criança de 4, 5 anos. Nós temos um programa especializado para esse tipo de aluno, né? A partir de que anos, hein, Duda? 4, 5 anos, Eliseu. Depende já tem muito. Mais sentido, né? É uma aula lúdica, mas que já inicia, vai né? fazendo essa iniciação com a criança, né? Habituar o modo de correr, segurar a raquete. Eu costumo dizer muito que hoje as crianças não estão habituadas a correr. Sim. Elas não fazem isso mais naturalmente. Passam muito tempo em casa, as próprias escolas não oferecem no computador. Isso. No computador. Né? Então, infelizmente, hoje a gente tem que, não só o tênis, como qualquer outro esporte, tem que fazer essa iniciação lúdica, né? Lúdica, para que a criança consiga evoluir. Se desenvolve, né? Fisicamente. E o jovem, porque o jovem do futebol, a gente já sabe que ele gosta do futebol, aquela coisa. O jovem do tênis, ele começa a gostar do tênis ou ele procura a escolinha por já gostar de tênis, por ver na televisão, enfim, por ter um ídolo, alguma coisa assim? Eu costumo dizer que o tênis é cativante, né? Muitos começam porque o pai já joga, ou a mãe, ou que algum colega já faz tênis. Mas a partir do momento que eles entram numa aula de tênis e pegam na raquete, parece que aquilo é mágico. Certo. Né? Então é uma das nossas tarefas, nossos objetivos é fazer com que realmente essa magia perpedure. Né? Não morra ali na primeira aula. Eu estou te perguntando porque é o seguinte, quando você tem um ídolo no esporte, traz alunos como o Guga. Sim. O Guga foi um ícone, né? Sim. Muita gente começou a praticar tênis em função do Guga, né? E o Brasil hoje não tem um grande ídolo no tênis. O que está acontecendo com o tênis brasileiro?
Olha, Duda? É uma pergunta que eu vira e mexe provoco treinadores, amigos, dirigentes, porque nós costumamos ter bons juvenis, mesmo Sim. mundialmente. E a transição mas a transição que tem alguma coisa que no caminho que, aí, não, né? que não cabe. Eu defendo que nossos grandes juvenis têm que sair do Brasil por um tempo e competir na Europa, nos Estados Unidos e realmente enfrentar dificuldades para que lá na frente possa colher esses frutos. Agora, com metodologia de treinamento, a gente está atualizado com o mundo? Você está atualizado com o mundo? Sim, nós, não só eu, como toda a equipe, eu faço parte do Departamento de Capacitação da Confederação Brasileira de Tênis. Certo. Então eu ministro cursos por todo o Brasil para professores, baseado no curso da ITF, que é a Federação Internacional de Tênis. Tá? Mas não só eu, como toda a equipe lá do Bayern de Tênis, nós somos capacitados e vira e mexe. Eu faço. Agora mesmo em setembro eu vou passar 13 dias fora fazendo um curso ITF 3. Reciclando. Que é um curso específico para competição de alto rendimento. É porque a gente vê o tênis espanhol, né, assim, grandes jogadores e femininos também, e a gente não vê essa evolução no Brasil. O que falta exatamente ao Brasil? O que falta é investimento, é patrocinador, são grandes torneios? Eles estão mais perto dos grandes torneios? Como é que funciona isso? Eu acho que é um pouco de tudo, viu, Eliseu? Um pouco de tudo, né? Saindo um pouco, eu acho que, como eu te falei anteriormente, eu acho que a criança tem que, o adolescente tem que chegar uma hora que tem que competir fora. Porque na Espanha aí mesmo, já tem que ter investimento, né? Na Espanha mesmo é um torneio a cada semana. Claro. Com custo baixo. Pega um trem às vai vezes, ali, ou mesmo claro. vai de carro. Aqui não, Salvador você tem que pegar um avião para São Paulo, aí já viu passagem. E aqui a gente não tem grandes torneios na América do Sul, né? Mas eu acho que a parte de capacitação dos professores já está muito melhor. Minha geração que competiu está toda envolvida no tênis, então eu acho que é uma mão de obra especializada. Certo. Agora eu vejo hoje uma dificuldade, não só financeira, mas também as próprias crianças estarem dispostas a dedicar o tempo delas Com certeza. ao esporte. E ver alguma coisa também no aspecto comercial. Né? A gente tem que ter um objetivo comercial também, se eu quero ser um tenista profissional. Né? Então, até chegar a ser um tenista profissional e começar a viver do tênis, tem que andar muito. Tem que andar muito. Tem que caminhar muito, né, Duda? Mas, assim, eu falo muito para os meus atletas, para as crianças que eu lido ali, para os pais, que tudo bem, sonhar é válido, claro. Mas eu acho que a gente tem que criar pequenas metas para que o impacto, caso não consiga, seja menor. Então, eu quero ser número 1 do mundo de tênis, quero ganhar o Wimbledon. Claro. Não, vamos ser campeão Vamos baiano por etapa, primeiro. né? Vamos ficar entre os 10 do Brasil. Sim, agora me diga uma coisa para a gente terminar, Duda. A questão da escolinha do baiano, precisa ser sócio para frequentar ou não? Não, nós não temos um plano para não sócio. Para sócio e para não sócio. O sócio, óbvio, tem um desconto, né? Certo. Tem uma diferença e a no pessoa preço. tem algum site, alguma coisa para procurar? Tem o clubebayerndetennis.com.br ou na própria secretaria 3247-8246. Pessoas podem procurar, né? Nós temos, além da escolinha de manhã de tarde. De manhã e de tarde. Temos a equipe de competição, temos aula para adultos. Nós oferecemos tênis para todos. Tá bom. Duda, eu queria agradecer muito a sua presença. Vou querer você aqui outras vezes para a gente bater um papo, porque eu acho importante esse objetivo aqui da TV Assembleia e o Assembleia Esporte. O programa foi criado exatamente para que a gente tenha entrevistas e bate-papo alternativos. Com certeza. Né? Para que a gente possa, até no dia que você tiver um patrocinador, trazer aqui. Né? O patrocinador precisa de visibilidade também, né? Tá bom, Duda? Muito foi um prazer, obrigado. viu? Foi um prazer te ver, sucesso lá para o Bayern de E Tênis. lembrei minha época de 10, 12 anos, quando você me entrevistava. Exatamente. Né? E você agora está mal do que eu. Prazer em ver, sucesso para o Bayern de Tênis. Tchau, viu? obrigado. Um abraço para você. Tchau. Bom, eu vou chamar aqui agora a nossa querida repórter Samile, porque a nossa reportagem, como é o nosso projeto aqui, a gente traz o entrevistado e logo depois a gente mostra a matéria, né, que a Samile fez, exatamente a matéria do tênis. Samile, faz favor. A Samile está chegando aqui para a gente também, embelezando um pouco o nosso programa. Tem que embelezar de vez em quando, né? Então, Samile, me diga uma coisa, essa matéria do tênis você teve lá no Bayern de Tênis, né? Como é que foi? Foi legal? Foi ótima, bem recebida, como sempre. O Duda Catarina é um gentleman. Ele é, com certeza. Mas a gente esteve lá e vieram surpresas por aí. O Austin Nilo, né, foi o atleta que a gente entrevistou e foi muito bom. Certo. Aliás, vem surpresas por aí. Aliás, pessoas que a gente desafiou com certeza lá. Uma boa surpresa. Vamos ver a matéria então? Vamos sim. Vamos ver a matéria então que a Samile fez, a matéria de tênis aqui para vocês. Vamos lá. Antes da raquete, o tênis era uma modalidade disputada na antiguidade e jogada apenas com a palma das mãos.
Uma versão mais parecida com o tênis moderno surgiu no século XII, na Itália e na França, onde monges praticavam algo similar, em pátios fechados. Mas começou a ser praticado mesmo na Inglaterra no século XIX, numa quadra retangular, marcada por linhas e dividida por uma rede. Inglaterra, França, Estados Unidos, Espanha e Suíça são países onde o esporte se tornou bastante conhecido. E é disso que vamos falar na pauta de hoje. No Brasil, a prática do tênis de quadra se tornou muito mais famosa quando o Gustavo Kuerten foi campeão 3 vezes, em 97, 2000 e 2001, em Roland Garros. Quem assiste os torneios de tênis de quadra deve prestar atenção em muitas coisas. Aliás, chama a atenção, não é mesmo? Principalmente as diferenças das quadras. São 3. E você acha que com essas feras aqui iríamos perder a oportunidade de lançar um desafio? Claro que não. Chega mais aqui, vamos bater um papo aqui e falar como é que surgiu o tênis, por exemplo, para você. Vamos lá, que já pratica. Para mim, eu vou contar, meu filho tinha 10 anos, nadava na Associação Atlética e ele ficou desgostoso não quis mais. Não. Aí eu coloquei ele para jogar tênis lá com o Tchê, tinha escolinha com 10 anos e a partir daí comecei também jogando com meu filho e hoje é um grande parceiro. Se ele não tiver treinado, eu vou ganhar dele. Mas normalmente ele ganha de mim fácil. Eu vim do voleibol de areia, né, do Porto da Barra. Joguei muitos anos, mais de 30 anos, voleibol de areia. Mas aí vim para o tênis porque, além de ser um esporte que você precisa apenas de 2 pessoas para jogar, você não precisa de mais de 2 pessoas, você tem o que eu falei no início. Você tem um tênis para toda a vida. É um esporte que ele, por não ter contato físico, e difícil de lesão, porque não há nenhum tipo de contato com o adversário. Eu vou desafiar aqui vocês. Vamos ver se a gente consegue mais 2 ou será? Mas queria ver vocês 2 jogando. Você vai jogar com Duda. Ai, meu Deus. Duda Catarina tá aqui, gente. É um grande convite aqui. Duda Catarina, faz favor. Ó, quem veio participar. De surpresa, mas veio. Tudo bem, Samir? Tudo bom? Tudo bem, gente. A gente foi desafiada, fomos desafiados aqui, eu não sei nem pegar na raquete. Tá dizendo que aprende. Você vai ajudar ele. Até onde eu sei, nós estamos invictos aqui, você nessa quadra 6, né? É? Nunca perdemos. E agora, vamos? Vamos. Colocar em prática? Vamos. Então tá, vai você, avó. Vou aprender, viu? Devagar. Obrigado. Valeu, Márcio. Valeu. Obrigado, parceiro. Obrigada, você. Tenho que aprender, não é verdade? Gente, o tênis de quadra, assim como todos os esportes, serve para muitas coisas na vida. Para concentração, equilíbrio, força. E com certeza você aprender a dominar o seu espaço e respeitar o do outro. E é isso aí, a gente fica por aqui na nossa matéria. E o bom aprendizado a todos. Samir Fonseca, para a Assembleia Esportes. Gostei, viu, Samir? Você devia jogar tênis também. Você tem um biotipo, você parece uma Valentina, aquela atleta russa. Tem a Sharapova, a Valentina. Você parece uma Valentina. Pareço, né? Do filme Dr. Zhivago. Filme Dr. Zhivago. Muito obrigada, Elis. Olha só, veio até de roxo, ó. Parabéns, Samir. Muito legal a Obrigada. matéria. Tá, a gente vai ao intervalo e a gente vai ter mais Samir depois, porque tem o Rumo a Tóquio, né, 2020. Vamos ao intervalo e voltemos já já. O Rapkido eu conheci numa escola e toda vez que eu saía da aula, eu via todo mundo de preto lá, aquela roupa bonita. Eu vou treinar. Eu falei, professor, como é que faz para mim entrar no projeto? Ele disse, vier na próxima aula, eu trago um comando para você. Aí eu comecei a treinar. Eu saía da escola, já era no pátio.
já descia de kimono. No meu primeiro exame de faixa eu recebi meu primeiro elogio. Eu queria treinar todos os dias. Em 2013 teve o primeiro campeonato baiano. E quando eu fui nomeado campeão baiano, aí eu comecei a focar, eu falei, não, eu quero mais, eu vou conseguir mais. Aí cheguei em casa, minha mãe, eu ganhei 6 medalhas, todas as modalidades que eu participei, eu ganhei. Eu fui pro brasileiro, ganhei 2 medalhas de ouro. E eu tinha um sonho, né? Eu queria ser faixa preta, eu dizia não. Eu via aquela galera de branco lá, os professores na mesa, eu ficava nervoso, eu falei, não, um dia eu vou chegar lá. Fiz o meu exame de faixa para faixa preta aqui no Projeto Esporte Cidadão. O mestre acreditava que eu ia ser professor um dia, disse, rapaz, você vai ser um bom professor. E eu treinei, e mudou totalmente, mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de falar. E hoje eu tenho um sonho que é montar um projeto, o meu projeto. O Rapidô ocupa a mente do jovem. O brilho do esporte transformou a minha vida. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Bom, nesse segundo bloco do programa de hoje, no A Bahia Rumo a Tóquio 2020, né, é um quadro que a gente criou aqui para a gente criar uma semente com relação ao esporte da Bahia, aos atletas que tenham alguma possibilidade, que a gente vê lá na frente, através do projeto Faz Atleta, os atletas que terão alguma possibilidade de ir ao Japão em 2020. E quanto mais atletas foram convocados para a seleção brasileira, isso é bom, né? Para a Bahia como um todo, a nível de esporte também. E nesse bloco de hoje, a gente vai bater um papo com o Gerson, treinador vencedor do futebol de 5, né? Que medalhista, inclusive, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, e é um esporte que está melhorando muito aqui na Bahia, com mais apoio, né? Com mais locais também de treinamento, e o Gerson fazendo um trabalho excepcional a seleção baiana sempre cedendo muitos jogadores para a seleção brasileira. Gerson, um abraço, tudo bem? Que bom ter aqui você com a gente nesse quadro, que é um quadro interessante, criando uma perspectiva, né? Uma expectativa dos atletas para Tóquio 2020. Bom dia, Eliseu, tudo bem? Para mim é um prazer sempre estar com você, porque é quem dá a oportunidade para a gente divulgar o nosso trabalho, né? E estamos à sua disposição. Que é um trabalho árduo, né? Não é fácil não, né? É porque... Falta sempre patrocínio, aquela coisa do patrocínio que a gente já sabe como é que funciona, né? Nós estamos até em vista de conseguir 2 patrocinadores, mas não vou divulgar ainda porque ainda não está fechado, e eu tenho certeza que vai melhorar muito o nosso trabalho. Mas o senso comum acha que é muito difícil esse trabalho. Mas é só ter um pouco de dedicação. Claro. Como o jogador de futebol que tem visão passa por aquelas peneiras famosas, nós também fazemos nossas peneiras. Tem as peneiras também, né? E só vamos trabalhar com os que têm aptidão. Agora, me diga uma coisa, essas peneiras, elas são feitas com pessoas que vêm naturalmente ou são pessoas que alguém traz para fazer esse tipo de peneira, esse tipo de trabalho? Não, geralmente são os que vão ser alunos do Instituto Cego da Bahia. Uhum. Né? Chegam no Instituto para ter outras atividades, certo, e nós pegamos e o professor Bahia me ajuda muito nisso, ele trabalha essa parte de fazer a peneira e iniciar, de fazer também a iniciação do atleta. Certo. Quando e é difícil essa iniciação, Gerson? É repetição, como o futebol de quem enxerga. Sim. É só repetição. Treinamento, lógico que a dificuldade é um pouco maior, porque tudo é adaptado. Sim, né? Tudo é adaptado, a bola, a quadra, né? O comando, é tudo adaptado. Mas é um trabalho que o aluno, tendo aptidão, vai ser com sucesso tranquilo. E tem aparecido talentos novos, não? Temos um jogador agora, né, o Maicon, que já foi convocado para a seleção brasileira, de novos. Tem 17 anos só, já está na seleção de novos. Uhum. Tem outros atletas que estão surgindo, mas ainda muito verdes. Mas é o único time do Brasil, talvez, que faça essa renovação. A seleção baiana, a Bahia tem muito prestígio hoje a nível nacional, né? As convocações são sempre feitas também através, né,
daqui da Bahia. Atualmente nós temos 3 atletas, Cássio, né? Cássio, Jefinho e Thiago. Cássio, inclusive, daqui a pouco a gente tem uma matéria que a Samir fez. Vocês vão ver um pouco dessa matéria com o Cássio, que é um zagueiraço, né? O Cássio chegou no Instituto com 14 anos. Hoje ele já tem 27. Então ele já tem 13 anos com a gente. Mas a gente viu logo que ele tinha habilidade, né? E possibilidade de jogar futebol. Só que ele é um atleta muito esforçado. O Cássio treina muito, muito, muito. Talvez ele seja o melhor condicionamento físico da seleção e da Bahia. Sim, você tocou até num assunto interessante. Essa condição física do atleta deficiente visual, como é que ela é feita? É o mesmo ritmo de um atleta de futebol profissional? O método de treinamento é o mesmo ou tem alguma diferença aí? É o mesmo ritmo. Academia, aparelhos de condicionamento, o mesmo ritmo. Evidentemente que tem que ser manipulado. Sim, né? claro. Tem que ser ensinado como pegar na barra, porque quem enxerga, repete. É muito mais né? fácil, né? Repete, vê, é como um papagaio. Claro. E o cego não, o cego a gente tem que pegar e mostrar. Mostrando uma vez, ele entende perfeitamente e vai fazer sozinho sua atividade. E tem preparadores físicos adaptados para isso? Ou são preparadores físicos normais de academia? Tem alguém especializado nesse tipo de treinamento? Não. Por enquanto, não. Eles vão para a academia que os videntes frequentam. Normal, né? Que os videntes frequentam normalmente. Então eles chegam lá, já conhecem os aparelhos, alguém leva no aparelho, para ele sentar no local certo, e a partir dali ele faz exercício sozinho. Tá, esses atletas, na verdade, eles estão se mantendo de que maneira? Através de projetos? Eles fazem do projeto, faz parte do projeto Faz Atleta, não? Alguns? Não, Faz né? Atleta não é um projeto para esporte de modalidade coletiva. Sim. É muito difícil. Só Agora, mais eles têm, individual, eles têm né? bolsa, né? Sim. Os da seleção, tem a bolsa da seleção, Sim. né, que é a Caixa Federal, Econômica né? paga, federal, e a bolsa a bolsa atleta. E dá para se manter, dá para treinar e tudo? Rapaz, normalmente. Mantém os custos, né? Os da seleção ganham um salário razoável. Sim. Agora, os outros ganham só a bolsa, uns têm bolsa estadual, né, da Sudesb, e outros têm a bolsa federal também. Aqui na Bahia a gente não tem um campeonato normal, né? De times de Bahia, Vitória, Ipiranga, não existe isso, né? Um campeonato nesse sentido, com times de futebol. Quer dizer, atrelados a time de futebol. Não, inclusive a CBDV, que é a confederação, não permite que as equipes se filia a representem com clubes de futebol. Por quê? Elas Qual é não a razão? permitem. A não ser que já seja anteriormente. Sei. Se entrar Vitória, tal, aí tudo bem. Mas o ICB, por exemplo, não pode agora se aliar a um clube e representar esse clube. Certo. Ele tem que representar o Instituto, jogando até com a camisa do Bahia ou do Vitória. Sim, pode Mas jogar, não pode- pode ser Bahia... Filiado. Não pode ser né? filiado. Agora me diga uma coisa, o Cássio, possibilidade boa para Tóquio 2020, ele tem idade para isso? Rapaz, ele vai ser titular e o melhor jogador do Brasil. É mesmo? Com A gente vai certeza. ver a matéria daqui a pouco aí que essa Ele é um fez, né? jogador nota 10. Com essa possibilidade ótima, né, de Com ir a certeza. Tóquio, né? Ele agora teve um problema, uma lesão muito difícil. Já estamos curando. Já fizemos as aplicações de Qual eletrochoque. foi a contusão? Ele teve a contusão, uma calcificação nos 2 tendões Ixi, de Aquiles, mas daqui a um mês ele já volta Normal, a né? treinar firme e para representar a Bahia no Brasileiro, que vai ser de 2 a 8 de outubro aqui na Bahia. Ah, vai ser aqui, é? Vai ser aqui na Bahia. Pô, que bom, né? Talvez seja no centro de judô, Lá em Lauro de Freitas. ali na Lauro de Freitas, ou na quadra de Cajazeiras. Nós Será uma estamos maneira negociando também ainda. do povo baiano apreciar, né? A entrada é gratuita, né? É. Tomara que o ginásio Qual é fique a cheio. data de outubro? De 2 a 8 de outubro. E conte com a gente, né? Na divulgação também, A gente né? vai divulgar, Para que a gente sim. possa levar o público lá A gente vai assistir. divulgar. Que é interessante, quem nunca assistiu futebol de 5, futebol de cego, é um negócio muito interessante, porque a bola de guiso, né? A gente até mostrou aqui uma vez Mostrou, a bola de guiso. Por que a bola de guiso? Porque a percepção, né, da audição. Quer dizer, o cara joga através da percepção da audição. E é interessante que no fundo do gol fica um chamador. chamador Um chamador. para identificar onde ele está chutando, né? Mas às vezes a gente treina sem chamador e eles não chutam para fora. Ele já se localiza bem Pela na voz quadra. do goleiro adversário, ele se localiza. Bem na quadra, né? Onde é que está o goleiro tem que orientar a defesa. É. Então, mas que ele fala, o jogador vai E chutar a em cima dele. audição né, do deficiente. É trabalhado, né? É trabalhado, né? isso para que ele não chute a bola para fora. E com relação ao nosso calendário esse ano, como é que nós estamos fora esse evento de outubro? Ó, nós já jogamos esse ano o regional em Fortaleza, fomos campeões, né? Fomos ex-campeão. E agora o próximo evento é a Copa Brasil Série A,
que nós vamos disputar aqui na Bahia com grande possibilidade de ganharmos o 8º título. É mesmo, né? É, o 8º título. Que legal, né? Isso o povo baiano precisa começar a frequentar mais. Divulgar, Como é que está quando vocês têm algum evento, assim, o público comparece legal? Quando a Bahia viaja para outros estados, ela é reverenciada lá, como é que funciona isso? Olha, foi muito interessante esse ano o regional, porque em Fortaleza, em Maracanã, uma cidade próxima, o público todo torcia pra gente. Tinha um time representando o Ceará. Ah, é? Pela habilidade dos jogadores nossos, né? E eles ficaram fãs e aí passaram a torcer pro time da gente. Foi mesmo? E a gente chegou na final e deu um 3-0 na final, pronto. Aí foi a festa total. Gerson, muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente vai passar daqui a pouco a matéria com o Cássio, né? E nós estamos aqui à sua disposição. A ideia do Tóquio também, aqui da Bahia rumo a Tóquio 2020, a gente daqui a um tempo fazer outra matéria para ver como é que está a evolução. Né? Não é só a semente que a gente está plantando, a gente vai seguir, a gente está regando essa sementinha para ela crescer. Bom, Gerson, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Esperamos aqui outras vezes para a gente ir evoluindo, né? Sempre fazendo essas matérias, ver como é que é o futebol de 5, tá certo? Tudo bem, muito obrigado, Eliseu. Estamos sem discussão. Um abraço para você. Certo? Tchau, vai lá. Bom, a nossa Samir, que vai entrar agora aqui ao nosso cenário, essa maravilhosa repórter, que vai falar... Vem, Samir, para a gente bater um papo, para ver como é que foi. Tudo bem, Samir? Tudo jóia, Eliseu. Como é que está você? Tudo bem? Não passa hoje não, mas tudo bem. Tudo jóia? Me diga uma coisa, como é que foi a matéria lá com o Cássio? O jogador, né, o Gerson falou que era um jogador que vai a Tóquio com certeza absoluta. Ele é ótimo. Além de ótimo jogador, ele é muito simpático, né? Aliás, todos os meninos são. É a segunda vez que nós encontramos. Foi uma das primeiras matérias do Futebol de 5. Foi o Futebol de 5 que eu fiz. E eles são muito descontraídos, né? São muito ótimos. alegres, né? E Gerson também recebe muito bem. Os meninos são excelentes. E o talento, na verdade, de acertar e mirar o gol é incrível. É fantástico, né? Então vamos ver a matéria aí com o Cássio, um jogador que tem muitas possibilidades de ir a Tóquio, na Bahia rumo a Tóquio 2020. Vamos lá. Você sabe como funciona o futebol de 5? Vocês lembram? Já falamos aqui sobre essa modalidade no Assembleia Esportes. É incrível, não é mesmo? Como é que eles conseguem acertar direitinho a bola? E no quadro do Assembleia Esportes, a Bahia rumo a Tóquio 2020 desta semana, vamos falar melhor sobre este esporte. E vamos falar com Cássio Lopes. Ele já foi bicampeão mundial no Japão, em Londres. Aliás, vamos falar melhor com ele? Queria saber como é que tá a sua rotina de treino, dieta, não tem? Você me falou há pouco que parou um tempo, não foi? Eu tô voltando de contusão agora, fiquei 3 meses parado devido a uma tendinite. E a preparação para Tóquio, ela começou agora, né? Começou agora já em janeiro, teve uma viagem para o Japão que eu fiquei afastado devido justamente à contusão também. Conta aí, Cássio, em títulos, você já acumulou bastante, né? Então, a gente, como eu te falei, a gente vem de um ano fantástico, que foi 2016. Então, o ano da Paralimpíada pra gente realmente foi muito desgastante, foi um ano extremamente complicado. O peso foi dobrado praticamente, né, em relação a Londres 2012. Jogar dentro de casa e com favoritismo, então teve todo esse lance. E pós 2016, a pressão continua, a gente já começa 2017 com a obrigação de trabalhar firme e vencer tudo daqui para lá, porque toda e qualquer competição para a gente é uma preparação. Feito apenas por cegos ou deficientes visuais, no futebol de 5 as partidas acontecem em quadra de futsal adaptada. Mas desde os Jogos Paralímpicos de Atenas passaram também a ser praticados em campos de grama sintética. O goleiro é o único que possui a visão total, não é mesmo, Rodinei Costa? É mais difícil do que jogar com vidente, porque a gente não sabe onde a bola vem, qual o momento que a bola vem. Ele não tem
o movimento do chute. Quando vem, ele chuta de qualquer jeito, a gente tem que ter o reflexo apurado. É isso mesmo. A torcida participa também, mas durante a partida é interessante que fique em silêncio. Até nos acostumarmos, como foi lá nas Olimpíadas do Rio em 2016, quando eles foram campeões. Me conta aí, Thiago. E aí, o que você sente agora, depois que entrou para o futebol de 5? Já tem quanto tempo? Eu tenho 8 anos de futebol e 3 anos de seleção. E você gosta? O que te trouxe a jogar o futebol de 5? Toda criança ela pensa, né, em ser jogador. E tendo essa oportunidade no futebol de 5, então esse foi o caminho que eu trilhei a minha vida inteira. Primeiro a perda da visão, né? Você começou com a perda da visão. Cássio é assim, viu, gente? Ele vai entrando na... É meu entrão, né? Conta aí. Não, eu já nasci com a deficiência, né? Foi? Só que eu enxergava 5 ou 7%, aí ao longo do tempo eu fui perdendo, e quando eu estava com meus 18 anos, aí foi que eu perdi total. E treinando muito para poder ir para Tóquio, como é que tá a sua vida agora de treino? Sim, treinando muito, né? Até porque tem o nosso Campeonato Brasileiro agora e a Copa América esse ano, então a gente vai treinando forte, tendo alguns campeonatos até chegar lá em Tóquio. Eu incentivei muito Thiago no começo porque eu vi um potencial gigantesco nele e uma vontade de crescer. Então, por isso incentivei bastante. Inicialmente, os primeiros anos da carreira dele, ele treinou comigo fora daqui mesmo, do nosso período. Então, a gente iniciou a academia juntos e ele aprendeu muita coisa da base dele, treinando comigo fora daqui das 4 linhas. Né? A Bahia arruma a Tóquio 2020. Bom, Samir, gostei muito. Matéria muito legal, diferente, né, de matérias que você vê em outros órgãos de comunicação. Legal. Gostou? Joia. Cássio, ele é bastante desenvolto, fala bem, com muito humor da deficiência visual dele. Isso é legal. Ele, quando foi de infância, ele né? brinca até com essa questão, muito. essa questão dele, né? Essa questão da visão. Ele faz até uma brincadeira com relação a isso. Um abraço, Samir. Ok, obrigada, Eliseu. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Olha, vamos ao nosso intervalo e voltamos com o nosso quadro, que é muito especial, o Recordar é Ver, tá certo? Okay. Fica com a gente volta já já. O Rapidão eu conheci numa escola e toda vez que eu saía da aula, eu via todo mundo de preto lá, aquela roupa bonita. Eu vou treinar. Eu disse, professor, como é que faz pra mim entrar no projeto? Ele disse, vem na próxima aula, eu trago um comando pra você. Aí eu comecei a treinar. Eu saía da escola, já era no pátio, já descia de kimono. No meu primeiro exame de faixa eu recebi o meu primeiro elogio. Eu queria treinar todos os dias. Em 2013 teve o primeiro campeonato baiano. E quando eu fui nomeado campeão baiano, aí eu comecei a focar. Eu falei, não, eu quero mais, eu vou conseguir mais. Aí cheguei em casa da minha mãe e eu ganhei 6 medalhas, todas as modalidades que eu participei eu ganhei. Eu fui pro brasileiro, ganhei 2 medalhas de ouro. E eu tinha um sonho, né? Eu queria ser faixa preta, aí eu dizia não. Eu via aquela galera de branco lá, os professores na mesa, aí eu ficava nervoso, eu falei, não, um dia eu vou chegar lá. Fiz o meu exame de faixa para faixa preta aqui no Projeto Esporte Cidadão. O mestre acreditava que eu ia ser professor um dia, disse, rapaz, você vai ser um bom professor. E eu treinei, e mudou totalmente, mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de falar. E hoje eu tenho um sonho que é montar um projeto, o meu projeto. O Rapidão ocupa a mente dos jovens. O brilho do esporte transformou a minha vida. Família, trabalho, filhos, marido. Então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de minha mão. Eu perdi muito sangue. Então se não houvesse pessoas que perdessem seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora conversando com você. Então acho que não existe um amor maior do que esse. Você doar a vida.
Porque doar sangue é doar vida. Bom, nosso quadro Recordar e Viver, que a gente criou aqui esse quadro, para a gente relembrar um pouco da história do esporte da Bahia. Não só no futebol, que é o esporte mais popular, mas do vôlei, do karatê, do basquete. Nós já tivemos aqui ex-atletas espetaculares, né, que às vezes com pouca divulgação você não conhece. Do basquete mesmo, nós tivemos atletas da Bahia que já foram à seleção brasileira. Eu cito aí com o caso do Gilson, que a gente vai entrevistá-lo aqui qualquer hora dessa com relação ao seu passado dentro do esporte nacional e internacional também. A gente já bateu papo aqui com ex-árbitros de futebol, a gente já bateu papo com ex-dirigentes de futebol. São pessoas que a gente volta um pouco ao passado, né? Você que não tem ainda 40 anos de idade, você que é um pouco mais jovem, você passa a conhecer o esporte da Bahia como um todo, né? Não só no futebol. Geralmente a garotada conhece o futebol, segue o futebol, mas vai conhecer também outros esportes olímpicos de atletas que foram sensacionais e representaram sempre muito bem a Bahia. Então, no quadro de hoje, a gente vai bater um papo com o Lauro Gurgel. O Lauro Gurgel é um dos, não digo, foram os primeiros na educação física da Bahia, porque a primeira escola de educação física da Bahia foi há muito tempo atrás. E você vai conhecer um pouco, através dele, como é que se formou essa escola, os métodos de treinamento que foram melhorando hora por hora, né? Porque a tecnologia hoje está presente. Então, você passa a ter métodos internacionais de como se fazia atividade física. Então, muito interessante como começou e como está hoje a educação física, tá certo? Vamos lá. Bom, o nosso quadro Recordar e Viver de hoje, a gente tem entrevistado pessoas de vários segmentos, né, da sociedade e, evidentemente, o segmento da área esportiva, já que o nosso programa é de esporte. Já entrevistamos jogadores, vamos entrevistar futuramente mais jogadores, jornalistas, né, diretores de clubes de futebol e pessoal de esportes olímpicos, né, atletas de esportes olímpicos também. É uma gama de entrevistas que é muito interessante para a gente contar um pouco da história, né, esportiva da Bahia através aqui do Recordar e Viver. E hoje eu tenho essa figura aqui, que é uma figura de muito tempo, meu amigo, de muitos anos, meu querido Gurgel, Lauro Gurgel, que é diretor hoje da Faculdade Católica do Salvador, fazendo um trabalho excepcional, e foi um dos fundadores da Escola de Educação Física, né? E ele vai contar para a gente um pouco como é que surgiu a Escola de Educação Física na Bahia e a mudança que houve, evidentemente, na questão científica do conhecimento e a tecnologia também hoje, que é empregado nas academias. Gurgel, um abraço. Que bom você estar com a gente hoje, porque recordar é viver, né? Com certeza. Muito bom dia a todos os telespectadores. É um prazer inenarrável estar aqui hoje nesse bate-papo com a figura lendária do esporte baiano. Na verdade, a gente tem que recordar o seu período de atleta no Bahia, que nos deixa saudade. Mas eu peguei, inclusive, aquela educação física com o Paulo Amaral elementar ainda, né? Que era uma coisa mais antiga, assim, o conhecimento científico. Mas me conta, Gurgel, como é que surgiu aqui na Bahia a Escola de Educação Física? Na verdade, deixa eu fazer uma correçãozinha rápida. Quando você colocou, eu não fiz, não fui um dos fundadores. Não. Eu mas sou uns dos alunos das primeiras turmas, né? Eu sou da 7ª turma da escola. A história da educação física na Bahia, ela é muito recente, vamos assim dizer, se você considerar o período histórico do Brasil como um todo. Até os anos 70, a Bahia não tinha nenhum curso superior de educação física, né? Havia um grupo de professores, no caso, que davam aula nas escolas públicas de Salvador e do estado da Bahia como um todo, precisamente o professor Pinto, famoso professor Pinto, que foi o primeiro, junto com o professor Brasil, um dos primeiros professores de educação física da Bahia, que se forma na Escola Nacional do Rio de Janeiro, que hoje é a Universidade Federal do Rio. Eles fizeram a Escola Nacional nos anos 39 e 40, 41, 42, e vieram para a Bahia. E vieram para a Bahia. Então, são os primeiros professores de educação física formados pelo nível superior na Escola Nacional. Dali, com a saída de Pinto e de Brasil, outros professores foram também indo para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que na época era a Escola Nacional, e fazendo seus cursos. Nessa levada, nos anos 40, vai um grupo de professores, que é o professor Alci Ferraro e o professor Nilton da Costa Miranda, Fernando da Cunha Chaga, Josair Gonçalves Estrela, entre outros. E havia também a Escola de Educação Física do Exército, onde o professor George Okoama era formado pela Escola do Exército na época.
Durante muito tempo, eles tentaram criar a Escola de Educação Física através do Estado. Havia uma pretensão de se criar uma escola estadual, uma universidade estadual, e que não foi para frente por uma série de problemas da época, né? De políticos da época. E tentaram 2 vezes, uma vez na Universidade Federal, uma vez na Universidade Estadual, e não foi para frente. Foi aí quando o professor Jorge Okoama, junto com o professor Alci, conseguiram, junto com a reitoria da Universidade Católica na época, fazer uma parceria. A Universidade Católica foi a primeira a colocar o curso? A primeira da Bahia e a segunda do Norte-Nordeste. Exatamente. Agora, me diga uma coisa, o que mudou? Claro que as coisas mudam, tecnologia, conhecimento. O que mudou de lá para cá, desde a época que você começou na faculdade? Hoje você é diretor da Faculdade Católica. O que mudou de lá para cá? A mudança foi radical? Uma mudança significativa. Só para concluir a primeira etapa, né? Alci, Miranda e George, BC, etc., conseguiram fazer com o reitor uma parceria com o Estado, e a escola abre em 1973, entra a primeira turma. E essa primeira turma foi formada de um monte de professores, de pessoas, na sua grande maioria, já eram professores, naquela época a gente chamava de professores leigos, que não eram formados. E lá obtiveram as primeiras noções do conhecimento científico daquela época. Esse conhecimento vinha de onde? Do Brasil ou do exterior? Vinha do Brasil. Como eu disse a você, os primeiros professores de educação física formados foram formados na Escola Nacional do Rio de Janeiro, e esses caras vieram para Salvador, esses professores vieram para Salvador já com a sua formação consolidada, e aqui abriram a Escola de Educação Física. Então foi o primeiro momento reconhecido e em nível superior de educação física na Bahia, como eu disse, e o segundo do Brasil. Naquela época era Ministério da Educação, não era o MEC não, né? É o Ministério da Educação, que é a sigla, continua sendo, exatamente. Muito bem. Então, nessa época, a educação física, ela era muito, como você perguntou, a diferença daquela época para hoje. Ela era muito, vamos assim dizer, empírica, né? Muito prática. Não havia tanta literatura, não havia tanto estudo, não havia tanta ciência nem pesquisa, não havia doutores e mestres como há hoje, por exemplo, né? E esse processo foi um processo que nós fomos construindo ao longo do tempo, a partir das experiências múltiplas de todos nós. Todos nós fomos um pouco contribuidor para esse avanço da educação física enquanto ciência, enquanto área de conhecimento científico, enquanto área de saúde, até chegarmos aos dias de hoje. Evidentemente que, para você ter uma ideia, na época que eu estudei, eu estou falando de final dos anos 70, início dos anos 80, na escola, não havia biblioteca do curso, porque não havia livros. Haviam tão somente em torno de 10 a 12 volumes de livros feitos, que eram, na verdade, livros que não traziam uma base estrutural, uma base científica, uma base histórica. Era um livro que tinha muito mais os bonequinhos formulando como você fazia um exercício, como você fazia um arremesso no basquete ou no voleibol. Claro. Era uma coisa muito mais, vamos assim dizer, prática. Eu peguei aqui na Bahia, só acompanhando o seu raciocínio, aqui no Bahia, o Paulo Amaral, que foi preparador físico do Brasil em 58, né, em 62, campeão mundial. E veio para o Bahia como treinador, você se lembra na época? Claro, me lembro. O Osório trouxe ele para cá. Mas o condicionamento físico era uma coisa empírica, como você está falando, e eram movimentos que a gente fazia, que a criança faz hoje na escola. Né? A gente não tinha exatamente essa dinâmica da educação física, o jogador não tinha, você não tinha um atleta de alto rendimento no Brasil. Certeza, né? Isso mudou tudo, né? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Como eu disse, não havia tanta pesquisa, não havia os doutores, não havia os mestrados, os doutorados. E como é que foram surgindo isso? E aí entra um segundo ciclo, vamos assim dizer, da educação física na Bahia e no Brasil, e aí é no Brasil, que a partir dos anos 80, inicia-se uma nova educação física brasileira, que é quando ocorrem os primeiros cursos, lato sensu ainda, a especialização, né, para muitos, curso mais ou menos de 1 ano, que a gente tinha que fazer ou no exterior ou em São Paulo e Rio, porque no Norte e Nordeste não havia. E os primeiros mestrados também na educação física brasileira, como também os primeiros doutorados. Na Bahia, por exemplo, quem faz o primeiro mestrado em educação física é o professor Jorge Okoama. Sim. Embora ele tenha professor de educação física, ele era também filósofo, administrador. O mestrado dele foi em administração e professor de educação física. Então é o primeiro. Então não havia tudo isso. Com o surgimento nos anos 80 dos primeiros doutorados e mestrados, começa a aparecer aí as primeiras pesquisas científicas. E aí a educação física se divide em 2 grandes categorias. A educação física voltada para o ambiente da educação, que é a licenciatura hoje,
né? Portanto, aqueles que passaram a vida inteira dando aula nas escolas, né? Que todos nós que tivemos a educação básica passamos por isso, e aqueles outros que trabalhavam com a perspectiva da educação física enquanto saúde. Agora, o futebol, ele foi um bom condutor, ele foi um bom espelho para a educação física, porque eu me recordo, em 1970, quando o Brasil tinha aqueles preparadores físicos, né, já de conhecimento, que era o preparador físico de 70? Admilton Chirol, tinha o que morreu, que era capitão do Exército. Capitão do Exército, Coutinho, Cláudio Coutinho, foram os primeiros. E o recente, que foi técnico agora da Seleção Brasileira. Parreira também. Eles já levaram para o México um conhecimento diferente com relação à altitude. Você se lembra que o Brasil perdia muitos jogos com relação à altitude. É verdade. E eles criaram um método já para chegar antes, se adaptar, né? Começa ali que assim... Melhorou, né, isso aí. O Brasil, a seleção foi um bom condutor. Sem dúvida. Né? Você foi de uma geração que ainda havia muito preparador físico e técnico que não eram formados em educação física. Eram curiosos. Né? Eram curiosos. Essa turma que você falou aí, Admilton Chirol, eles todos eram formados na Escola do Exército e alguns na Escola Nacional. Então isso já foi um diferencial e trouxe a resposta quando Parreira, que é um dos primeiros formados também dessa geração, consegue trazer para dentro do campo um conhecimento científico diferenciado daqueles outros que não tinham. Eu me lembro na época, foi até contestado por alguns jornalistas, porque não tinha conhecimento também. Exatamente. Por que ia antes, por que ia se adaptar, porque não havia um conhecimento global, né? Na Bahia, o nosso amigo, companheiro que está aí entre nós até hoje, o grande Saldanha, foi um dos primeiros professores. Nós entrevistamos aqui, Saldanha. Foi um dos primeiros profissionais de educação física da Bahia que veio morar pelo menos na Bahia. Veio com Fleita Solis, né? Que veio com Fleita Solis, que faz um trabalho baseado no conhecimento científico mais apurado. Hoje é diferente, Eliseu. Hoje muda tudo. Dos anos 2000 para cá, vamos assim dizer, e cada vez mais não se pode conceber mais uma equipe de profissional de futebol, de basquete, ou seja, do alto rendimento, como é chamado, do esporte olímpico, que não tenha uma equipe multidisciplinar trabalhando. E todos em conjunto, né? Fisiologista. Com nutricionista, com fisiologista, com preparação física, com fisioterapeuta. Esse é o modelo, né, que o conhecimento científico traz para dentro da realidade. Então o atleta se contunde menos, tem uma melhor recuperação do seu processo. Hoje o jogador de futebol tem toda a mordomia possível. Mas, Gugel, nós temos inclusive um tempo, né, limitado também para a gente faça o nosso quadro. E eu queria até falar ao telespectador, as nossas fotos, porque o Recordar é Viver, as fotos são em preto e branco, né? Claro, não pode ser colorida, a gente fala do passado. Então vocês viram várias fotos aí do Gugel na universidade e tudo. E o Exército, agradecer o Exército Brasileiro, né? Que contribui muito bem, e contribui muito bem nessa história da educação física, como o Gugel falou. Lauro Gugel, um abraço, muito obrigado pela sua participação, trouxe um conhecimento, um pouco da história, né, da educação física, porque hoje as pessoas vão à academia, clube de corrida, mas não sabem como surgiu, né, a escola aqui. Exatamente. E aí, aproveitar a oportunidade para lembrar os ex-alunos da Católica do curso de Educação Física que o ano que vem, 1º de março, Eliseu, estamos comemorando 45 anos de existência da nossa escola, onde nós faremos uma grande festa e vamos convidar todos vocês que são ex-alunos para estarem presentes conosco lá. Foi um prazer. Obrigado, espero que em outro momento a gente possa contribuir um pouco mais. Aqui a gente brinda com um cafezinho, né? Isso é importante. Um cafezinho aqui. Tá, olha, muito obrigado pela audiência e nós teremos toda semana, né, todos os nossos programas entrevistados interessantes para contar um pouco da história do esporte na Bahia, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima. Gostaram? Foi legal, né? O papo com o Gugel. O Gugel hoje, inclusive, ele é diretor da escola, da UXAL, da Escola Católica, Faculdade Católica do Salvador, também com métodos totalmente diferenciados. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, acho que foi muito legal. E a semana que vem a gente fica com um novo programa, tá certo? Um abraço a todos, tchau, tchau.